Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Professor Marlon. Vamos tentar agora. O livro, na verdade, ele só fala um pouquinho mais sobre o mesmo tema aqui, ó. Aqui a gente tem o vídeo que eu fiz aqui, o último vídeo, né? Que ele fala sobre os ângulos. E nessa parte aqui é uma introduçãozinha que ele passa para vocês. Mas qualquer dificuldade, pessoal, pode comentar que eu dou uma ajuda para vocês, tá? Aqui ele fala sobre relação entre os ângulos correspondentes, tá? Então, o correspondente, eu falei para vocês, é o que ocupa o mesmo lugar, né, do ângulo. Pessoal, nessas dicas aqui o fundamental é o seguinte: que vocês tentem pegar a reta, tá vendo a reta R? Olha para ela. Se você pegar a reta R e descer ela até a reta S, o que você vai encontrar? A mesma reta, tá? Imagina que elas são paralelas. Então você desceu aqui a reta R até ela encostar na reta S, você vai ver que a parte azul vai ser a mesma, tá bom? A parte rosa vai ser a mesma. Então, quando é a mesma, é correspondente, tá? Então, pensa que você está sendo correspondido, tá? Então, é uma coisa igual. Você fez uma coisa pela uma pessoa e a pessoa fez a mesma coisa por você, foi correspondido, tá bom? Então o correspondente ele vai ter sempre essa característica, o mesmo lado, tá bom? Não tem separação de alterno e interno, tá bom? Então não tem separações, tá? O correspondente vai ser sempre o que está ocupando o mesmo espaço naquele ângulo, tá? Então aquele ângulo na outra reta, aquele outro ângulo na outra reta, aquele ângulo verde na outra reta, tá bom? Esse é o correspondente. Como eu falei para vocês lá, caso vocês queiram medir, usar o transferidor ou tiver dúvida de como usar ele, é só perguntar que eu dou algumas dicas aí, tá bom? Bom, aqui ele fala sobre a verificação de que eles possuem medidas iguais, tá bom? Aqui é bem legal que ele faz, ó, o ângulo B com o ângulo F, tá bom, gente? Ó, tá vendo aqui? É como se ele pegasse aqui, ó, a reta T, tá? A reta R e a reta S, tá bom? Ó, reta T, reta R, reta S. Aqui ele tá usando o transferidor, tá? Então, ó, pegou e mediu. Ah, professor, deu 120 graus então. Não, 120 graus é esse ângulo A, tá bom? Ó, reta R, reta T, reta R, reta T. O ângulo A que mediria aqui, ó, 120. Aqui do 120 até o 180 deu quanto? Então, essa diferença vai ser a mesma aqui, tá bom? Se um der 60, o outro vai dar 60. Se um der 50, o outro vai dar 50. Tá bom? Então eles são iguais. Ele faz um desafio, aqui é a resposta do livro, tá bom? Ele pergunta se os outros ângulos correspondentes também vai ter a mesma medida, também são congruentes. Então, e aqui, como eu falo para vocês, é uma partezinha importante, porque às vezes o aluno já aprendeu tudo isso, então ele só vem aqui dar uma conferida. Os ângulos correspondentes determinados por duas retas paralelas, tá? Cortadas por uma reta transversal são congruentes. Então, se você tem aqui um par de paralelas, 4 paralelas, 8 paralelas e tiver uma transversal, os ângulos correspondentes vão ser sempre congruentes, tá bom? Então, é bem legal, pessoal, porque isso daqui abrevia muito o caminho de vocês, tá? Se vocês tiverem dúvida, é só comentar. Ah, professor, isso serve para outros tipos de retas? Não. Imagina que essa reta S não é paralela à reta R, tá? Que ela está um pouquinho inclinada aqui assim, está passando assim, ó. E aí, o que você acha? Você acha que esse ângulo aqui, ó, tá? A reta T continua, a reta R continua, porém a reta S inclinou. Ela está passando aqui agora. Se ela está passando aqui, você concorda para mim que eu vou precisar de uma medida maior do que essa? Para pegar ela aqui, ó, a reta S inclinou, então não vai ser correspondente, não vai ser igual, tá bom? Vai ser correspondente, claro, mas não vai ser igual, tá bom, gente?
Então ele fala que a recíproca também é verdadeira se os ângulos correspondentes forem congruentes. As duas retas cortadas pela transversal são paralelas, tá bom? Então ele está falando o seguinte: se ele der essa medida para você e esse pedaço aqui só de reta, vamos dizer assim, e essa reta aqui completa, você pode concluir que essa reta R é paralela sim à reta S, tá? Se ele der a informação de que os ângulos são iguais, se ele falar assim, eu tenho duas retas R e S sendo cortadas por uma reta T, sabendo que os ângulos correspondentes possuem a mesma medida, podemos concluir que a reta R e a reta S são paralelas? Aí você responderia que sim, tá bom? Então, quando o ângulo correspondente tem a mesma medida, isso quer dizer que as retas são paralelas, tá bom, gente? Então, vamos aqui para o lado, vamos ver o que a gente tem, os alternos. Então, o alterno ele está alternando, tá? Então, eu tenho B, não vai ser o mesmo lado do B, é o alterno. Só que aí você vai ter que ter outra classificação, alterno interno ou alterno externo. Eu quero o alterno externo do B. Quem vai ser? Vai ser o outro lado externo, vai ser o Z. Então B e Z são alternos externos. Vamos conferir. Alternos externos B e Z. Tá aqui, ó. Perfeito. Alterno externo do A e W. Alterno interno C com o quem? Do outro lado do C. Só que na outra reta vai ser o Y. O D com o X. Pessoal, uma dica importante aqui. Os ângulos alternos. O que acontece aqui, ó? Se eu pegar a reta R e descer ela, ficar aqui igualzinha, o que vocês conseguem concluir, ó? Tá vendo? Esse rosinha com esse rosinha, tá? Então a gente tem aqui, ó, alternos internos. O que está acontecendo? Eles estão opostos por quem? Se eu descer aqui essa reta e vir aqui, tá? Ele ocupou o lugar do Z. Então desci a reta aqui, ó, desci a reta R, ela encostou na reta S e eles estão opostos pelo vértice. Então, e quando os ângulos são opostos pelo vértice, eles possuem o que? A mesma medida. Então, se eu falar para vocês que o Y aqui vale 70 graus, que não é, né, porque ele é obtuso. Então, se eu falar que ele vale 120 graus, quanto vale o C, pessoal? 120 graus. Tá? Se eu falar que ele vale 100 mais, botar uma incógnita N, 100 mais N, e eu falar que o C vale 120, tá? C vale 120, Y vale 100 mais N. Quanto vale o N? 20, tá bom, gente? Porque se aqui vale 120, o C, o Y vai valer 120. Sabendo disso, que os dois vão valer 120, se aqui é 100 mais N, esse N só pode valer 20, tá bom? Então, são os problemas mais comuns, tá? Você pode achar fácil, mas é uma coisa que é muito comum. Então, se você acertar isso, você já está bem acima aí do comum. Vamos demonstrar duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinadas por ângulos alternos, internos ou externos, que são congruentes. Sendo R paralela a S, temos que o A vai ser congruente ao W, tá bom? A congruente ao W, Z congruente ao B, X vai ser com quem? Com o D, e o Y vai ser com quem? Com o C, tá bom? Agora a gente vai para os alternos externos, sendo R paralela a S, temos os opostos pelo vértice, tá? Alternos externos, D e W, D e W são correspondentes, né? Ah, tá. D também é congruente porque são correspondentes. Então ele só está falando o seguinte, ele só está juntando duas propriedades, tá? Então aqui estou desconcentrando por causa do cachorrinho, mas é porque o meu pai está aqui em casa, pessoal. Então
Os cachorros ficam meio empolgados aqui com ele. O A, tá, e o W são iguais. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, porque eles são alternos externos, tá bom? E aí tem uma outra propriedade que ajuda a gente. Por exemplo, o D e quem está ocupando o espaço do D, que são correspondentes. Se as retas são paralelas, o B vai ser igual ao Y, tá? Aqui no caso ele deu o exemplo do D e do W, tá? Que está certo também, porque o D, quem está ocupando o espaço do D na outra reta é o W, tá bom? Então vamos lá. Não sei se eu fiz confusão aqui no A e no D, mas eu vou repetir, ó. O A e o D são opostos pelo vértice, tá bom? O A também é igual ao W, porque eles são, desde que seja paralelo, a gente pode dizer que eles são opostos pelo vértice, mas ele é alterno externo. E alterno externo em retas paralelas, eles são congruentes. E o D com o W também vai ser congruente, tá? Porque eles são correspondentes e R e S são retas paralelas. Então a gente pode afirmar que A é congruente, A é igual ao W, tá? Então tudo isso que eu já falei, só que aqui, como eu falo para vocês no livro, de uma forma bem mais simples e bem mais clara, né? Então os cachorrinhos agora ficaram calmos, porque graças a Deus minha esposa chegou. Pessoal, ângulos alternos internos, a gente tem o C e o Y, o D e o X, tá? Sendo R e S paralelas, temos que C e B são congruentes, porque são opostos pelo vértice, então B e C são congruentes, porque são opostos pelo vértice, então se o C for 100, o B vai ser 100 também, tá bom? E ângulos correspondentes não são iguais, então aqui se o B é 100, quanto vai ser o Y? Também 100. Quanto vai ser o Z? Também 100, porque são opostos pelo vértice. Então a gente mata um monte de charada, pessoal, mata um monte de informação sabendo só esses pequenos detalhes aqui. Opostos pelo vértice, se é paralela, tá? Então se ela é paralela, o que que acontece? Os correspondentes são iguais, tá? Quem está ocupando o espaço do B é igual ao B, quem está ocupando o espaço do C é igual ao C. Então se o C vale 100, o Z vai valer 100, o Y vai valer 100, o B vai valer 100, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então aqui ele fala de uma forma bem mais objetiva, tá? E se você ficar com alguma dúvida, pode perguntar, que eu ajudo vocês aí no que eu puder, tá bom, pessoal? Então espero que tenha ajudado. Um forte abraço, tchau, tchau.